Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula Paraná, sétimo ano, ensino religioso, e vamos falar de cosmovisão ocidental. Existe a cosmovisão oriental, indígena, africana, mas vamos falar da cosmovisão ocidental. Então, o objetivo desta nossa aula é conhecer as origens da cosmovisão ocidental, que tem como base o pensamento judaico-cristão e greco-romano, entender as principais características da cosmovisão ocidental, que possui raízes no pensamento cristão, contido nos primeiros livros do Antigo Testamento. Mas, então vamos refletir um pouquinho aqui. Cosmovisão, ou visão de mundo, são as lentes pelas quais nós vemos, percebemos a realidade e o mundo. Mas você já pensou que a gente não olha para o mundo em si mesmo? Nós sempre olhamos o mundo com as lentes da nossa cultura, da nossa linguagem, da nossa educação, da nossa criação e da religiosidade. Ainda que você não seja religioso, você tem influência na criação da visão de mundo. Então, claro que uma pessoa pode superar essas condições e ser cosmopolita, ou seja, ir além da visão de mundo da sua cultura. Mas, num primeiro momento, todos estamos condicionados à visão de realidade ou de mundo da nossa própria cultura. A cosmovisão, ela é anterior à razão. Por quê? Depois você pode até raciocinar, parar para pensar e analisar, mas num primeiro momento ela é emocional, tem a ver com as nossas experiências pessoais, com as vivências, com tudo aquilo que vão te ensinando. Um filósofo grego disse que o homem é uma tábula rasa, ninguém nasce homem, você se torna homem à medida que vai vivendo. E nesse se tornar homem, mulher, você vai sendo construído pelas experiências e por tudo que você vai aprendendo. E isso ajuda a criar sua cosmovisão, ou seja, sua visão de mundo. E a cosmovisão ocidental, ela é muito influenciada pelo cristianismo, pela visão de mundo proposta pelo cristianismo, claro que por outras religiões também, mas principalmente pelo cristianismo e também pelo humanismo moderno, pelo advento da democracia, da república, do Estado laico, da divisão entre poderes, e tudo isso ajudou a forjar, a formatar nossa visão de mundo. Até que tudo bem? Estão entendendo? Estão gostando? Porque isso é fundamental, inclusive, para as outras disciplinas, para a gente entender de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui e que tudo isso é construído. Então você também pode se reconstruir, desconstruir, reconstruir e buscar sua melhor versão. Bem, aqui temos na imagem, de um lado o criacionismo, religião, de outro lado a filosofia. Ali Platão e Aristóteles, Platão dizendo a verdade está no mundo das ideias, Aristóteles não, a verdade está no mundo material, ou seja, a filosofia que surgiu na Grécia Antiga, duas grandes influências no pensamento ocidental. Agora vamos fazer uma atividade antes de progredir aqui na nossa discussão. Considerando que na cosmovisão ocidental o ser humano é dito que ele veio, Deus criou do barro, ou seja, veio do humus. Ou seja, todos nós somos feitos da mesma matéria. Você já deve ter ouvido falar isso, que no cristianismo acredita-se que Deus fez o homem do barro. Adão, o primeiro homem, inclusive Adão é homem feito da terra. Então, nesse sentido, estamos todos destinados ao mesmo fim. Todos nascemos, nos desenvolvemos e morremos. Escreva um texto sobre a importância de respeitarmos as diferenças, já que todos nós somos feitos do humus, ou seja, do barro, todos somos feitos de carbono, para quem prefere a ciência, da mesma matéria, todos nascemos e todos vamos morrer. Escreva um texto falando sobre a importância de respeitarmos as diferenças. Tempo para fazer atividade, logo voltamos com mais Aula Paraná.
Voltamos com nossa aula Paraná, Ensino Religioso, 7º ano, Cosmovisão Ocidental. E você foi convidado a fazer uma atividade falando sobre a importância do respeito às diferenças, embora nós somos todos feitos da mesma coisa, da mesma matéria, no sentido químico da palavra, qual é a importância de respeitarmos as diferenças? Bem, a origem do mundo, dos homens e das coisas faz parte das perguntas mais comuns da humanidade. Todos querem saber de onde vieram, para onde vão, por que estão aqui. E aí, dentro disso, como que nós poderíamos saber a origem de tudo? Existem várias teorias dentro da religião e também na ciência. A cultura ocidental, por conta da sua influência do cristianismo, tem por um lado, então, o criacionismo, tudo foi criado por Deus, e por outro lado, o evolucionismo de Charles Darwin, que na sua teoria os homens não foram, o universo, o mundo e as coisas não foi necessariamente criado, foi tudo evoluindo. E aqui na Terra, principalmente, quando ele estudou as Ilhas Galápagos, os animais, ele provou em suas teorias que foi se desenvolvendo, os animais, plantas, inclusive o ser humano, foi desenvolvendo. Então temos aqui duas teorias, de um lado o criacionismo, de outro lado o evolucionismo. E não importa qual das duas você acredita, ou se acredita nas duas ao mesmo tempo, conciliando elas. O fato é que a cosmovisão ocidental, a lente pela qual nós vemos o mundo, tem essa grande influência. De um lado o criacionismo, do outro lado o evolucionismo. Vocês estão entendendo? Estão gostando? Estão percebendo como é importante a gente analisar essa visão de mundo? Porque quando nós entendemos a visão de mundo, a própria visão de mundo, eu consigo ir além, me superar e buscar minha melhor versão. Bom, conceitualmente, o criacionismo é uma forma de explicação por meio da qual Deus, ou seja, um monoteísmo, um Deus único, criou tudo que existe. Isso está no livro da Gênese, do Antigo Testamento, que é o mesmo livro da Gênese do Torá, do judaísmo. Por isso, muitas vezes falamos judaico-cristão. Aqui temos uma ilustração, criação de Adão, cena que representa o episódio do livro da Gênesis, onde Deus dá origem ao homem, e é uma reprodução da obra de Michelangelo no teto da Capela Sistina. Uma das mais conhecidas narrativas criacionistas do mundo ocidental foi instituída pelas religiões judaico-cristãs e é chamado criacionismo bíblico, contido no primeiro livro da Bíblia, a Gênesis. Nesse livro ele fala que, por meio da sua palavra, Deus criou a terra em 7 dias. Bom, no primeiro dia ele construiu a terra, no segundo e terceiro céu e mar, no quarto e quinto os primeiros seres vivos, plantas, e no sexto dia surgiram então os animais e os homens. Bom, são 6 dias da criação e aí no 7º dia o ser humano. Segundo a narrativa bíblica, o homem foi concebido porque Deus criou, ele fez da própria terra, ou seja, pegou o ser humano da própria terra, do barro, fez o homem, soprou o sopro de vida. Segundo a Gênesis, Deus colocou o homem no jardim do Éden. Vocês conhecem muito bem essa história, nem vou me alongar. Lá no jardim do Éden, a partir de Adão fez a Eva, e aí havia um fruto proibido que eles não deveriam comer, eles comeram, foram expulsos do paraíso, então, e aí até tem uma imagem aqui da expulsão, a queda de Adão. Por conta justamente dessa expulsão do paraíso é que a humanidade teve origem a partir de Adão e Eva, toda a humanidade, e aí o ser humano busca a salvação justamente por conta da queda. E aí que vem o nome religião, religar, por conta da expulsão do paraíso. Por que eu estou contando essa história aqui que vocês já conhecem, afinal de contas faz parte da cultura ocidental? Justamente porque, independente da tua religião, todos conhecem e, de alguma maneira, isso ajuda a forjar a visão de mundo que nós temos. Então, quer dizer que homem ou humanidade vem da palavra humus. Humus significa terra fértil. E a palavra Adão é literalmente o homem que veio da terra, o homem que foi feito a partir da terra. Quimicamente falando, todos nós somos feitos de carbono. Ossos, cálcio, enfim, somos feitos da mesma coisa, nossa matéria. E também, claro, que somos produtos do planeta Terra. Isso falando biologicamente também. Agora, nós vamos fazer mais uma atividade. O que você entendeu até aqui do que é cosmovisão? Escreva um texto explicando o que é cosmovisão e qual que é a sua visão de mundo. Como que você percebe as coisas?
Fale um pouquinho, descreva como que você vê o mundo, você já está formando sua ideia de mundo, de natureza, de civilização, de humanidade, de outros planetas, enfim. Então, duas coisas. O que é cosmovisão e qual é a sua visão de mundo? Tempo para vocês fazerem atividade, logo mais voltamos.
Voltamos com a minha, com a sua, com a nossa aula Paraná Ensino Religioso, 7º ano, estamos falando da cosmovisão ocidental. Vocês foram convidados, por um lado aí, explicar o que você entendeu até agora de cosmovisão, que é a visão de mundo, a lente pela qual vemos o mundo, e por outro lado, qual é a sua visão de mundo, falar um pouquinho, descrever. Então, quer dizer, essa é uma pergunta de resposta aberta. O mais importante é você exercitar teu raciocínio, inclusive parar para pensar sobre como que você vê o mundo e a realidade. Qual é o sentido das coisas para você? Você já está numa fase da vida liminar, não é mais criança, mas ainda não é adulto, enfim, estão no início da adolescência, alguns já são adolescentes, outros são pré-adolescentes, estão no momento divisor de águas na sua vida. E agora é muito importante os valores da família, a educação. Aí você forja a tua visão de mundo, por isso é importante essa reflexão, que inclusive é uma reflexão filosófica. Quem eu sou? De onde eu vim? Quem eu quero ser no futuro? Qual a minha profissão, lugar, cidade? Qual é a pessoa que eu quero ser? E aí você pode desconstruir muita coisa e reconstruir, como eu já disse, buscando a sua melhor versão. Bom, estamos falando aqui de cosmovisão ocidental, falamos bastante de criacionismo, um pouquinho do evolucionismo, mas temos uma grande influência na cosmovisão ocidental, que é o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. Os gregos deixaram de acreditar na sua religião, que eram os mitos, na sua religiosidade, e surgiram alguns homens chamados de físicos que buscaram explicação na natureza para a origem de tudo. Os primeiros físicos, que além de dar origem à própria filosofia, também dá origem à ciência. Os gregos criaram, segundo conta a história, a democracia, a filosofia, a política, a escrita alfabética, e esses filósofos, pensadores, de maneira ainda muito inicial, são responsáveis pelo surgimento da química, da física, da geometria, da álgebra. Eles eram grandes matemáticos, até hoje estudamos o pensamento desses matemáticos, Tales, Pitágoras, inclusive Demócrito, lá na Grécia Antiga, tudo era feito de átomos, muito antes de podermos provar a existência do átomo. Tudo era feito de fogo, terra, água e ar. Então, quer dizer, a filosofia grega, o surgimento da filosofia grega também influenciou a construção do mundo ocidental, a cosmovisão ocidental. O pensamento ocidental, então, se desenvolveu historicamente a partir do surgimento da filosofia grega. Chamamos de mundo ocidental esse surgimento a partir da filosofia grega e buscando explicações racionais. Para além da religião, explicar o mundo de maneira racional, de maneira científica. Então a cosmovisão ocidental, como eu já disse, além dessa influência religiosa do pensamento judaico-cristão, também tem essa influência do pensamento filosófico grego e, claro, da ciência. Por isso, de um lado, criacionismo, do outro lado, evolucionismo. E não significa que você tem que escolher entre uma delas. Elas ajudam a gente a ver melhor. Como escreveu Sir Isaac Newton, no ombro de gigantes conseguimos enxergar além, inclusive além da própria cultura, além da própria tradição. No ombro de gigantes vemos mais, vemos melhor. Daí a importância de ler mais. É um ato revolucionário. Leiam bons livros, leiam os clássicos. Vocês já estão na idade aí de ler os clássicos da literatura, da filosofia, da ciência. E conhecendo a mente desses pensadores poderosos, você constrói a tua mente de uma maneira bastante racional, superando preconceitos, que é aqui o objetivo do ensino religioso. Conhecer para respeitar. E quanto mais estudamos, mais nos libertamos das condições, das presilhas, de tudo aquilo que nos prende. A pessoa, quanto menos lê, o mundo é do tamanho da sua visão de mundo. Quem lê menos, vê um mundo pequenininho. Quem lê mais, claro que viajar é muito bom, viajem sempre que tiverem oportunidades. Mas ler é uma forma de conhecer o mundo. A história do passado, a história atual, os vários lugares do mundo, por meio do conhecimento. E essa é uma das funções da escola, nos ajudar a construir nossa visão de mundo. E agora você já sabe que a nossa cosmovisão foi construída a partir dessas múltiplas influências. Bem, eu sempre digo, seja menos preconceito. Lembrando, essa é uma poesia do Braulio Bessa, que é um grande poeta e autor do cordel brasileiro. E ele diz assim: empurre menos, abrace mais. Critique menos, ouça mais.
E aí ele, no finalzinho, ele diz, seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito e até a próxima aula.